a gente precisa entender o quê? O que é a obesidade? A obesidade, ela é uma doença crônica. É uma doença que ela foi muitas vezes adquirida desde a primeira infância até os seus 30, 40, 20 anos. Então, a obesidade, ela foi muitas vezes adquirida ao longo dos anos. O que a gente não pode é querer resolvê-la da noite para o dia. É onde está o problema de todas as coisas. Bem-vindo ao Vem Ver, o seu podcast cristão. Aqui você recebe uma palavra abençoada e tem a sua vida edificada. Principalmente porque nós temos uma convidada hoje maravilhosa que com certeza vai alcançar a sua vida em áreas maravilhosas. Que bom que você está aqui conosco, seja bem-vindo. E eu já quero colocar aí para você curtir, comentar também, deixa o seu comentário, compartilha com as pessoas que você ama, que hoje a conversa está muito maravilhosa. Hoje nós estamos aqui com Marcela Barros, ela é nutricionista, ela também é casada, ela é filha de Deus, casada, tem uma filha, ela é professora do Rema Brasil, é uma escola bíblica e também auxilia o esposo no pastoreio na igreja de Serra Branca e Cochichola, que é um tempo mesmo que eles estão vivendo o chamado de Deus, coisas novas chegando. Mas hoje a gente vai falar sobre saúde, bem-estar, como comer bem e ter uma vida saudável, hábitos saudáveis para você transformar a sua vida mesmo e viver melhor nessa terra, porque é isso que Deus tem para você. Que você desfrute de uma vida abundante diariamente. Marcela, se apresenta para o pessoal. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Marcela Barros, né? E desde já eu quero agradecer prontamente o convite. Me sinto muito honrada e lisonjeada pelo convite de vocês, pastor Kelly. Então, sempre que precisar, estarei disponível. E hoje um assunto tão bom, tão pertinente, tão agradável e tão importante nesses dias de hoje, principalmente para nós que somos cristãos. Então, eu sou casada com o pastor Alisson, sou mãe de Pietra, sou professora do Rema, né? Amo fazer o que faço e também sou nutricionista. Não só nas horas vagas, mas é uma missão, né? É uma grande missão. É um chamado ministerial, né? Isso. Alcançar pessoas com hábitos, né? Bons hábitos na alimentação, no sono, de uma forma geral, né? Isso. Glória a Deus, que coisa boa. A gente vai falar sobre jejum intermitente, já vai compartilhando aí pessoas que você conhece, que precisa mudar os hábitos alimentares. Ela vai dar algumas instruções aqui pra gente. Fica até o final. Se você quer realmente mudar o teu estilo de vida, aqui você vai aprender coisas mesmo que vai trazer direcionamento para você, para te ajudar. Mas, Marcela, como você escolheu essa profissão? Eu sei que Deus ele deve ter dado algumas notas para o seu coração, mas como foi que você escolheu essa profissão de nutricionista como um chamamento mesmo? Desde o início, né, do ensino fundamental, médio, eu acho que desde que eu me entendo por gente, na verdade, eu sempre quis trabalhar na área de saúde, que é o que sempre me encantou mesmo, foi cuidar de pessoas de uma forma que eu visse mudança, né, eu pegar uma pessoa doente, vê-la saudável e eu participar desse processo. Então, conhecendo as profissões, quando foi no ensino médio, conheci a profissão de nutrição, né, nutricionista, ainda não era tão difundida, ainda não era tão comentada como hoje. E eu falei assim, eu acredito que eu posso ajudar de alguma forma, usar alimentação, bons hábitos para poder fazer com que as pessoas evitem até mesmo doenças, né? Trabalhar com a prevenção, trabalhar com o tratamento, trabalhar com cura, trabalhar em hospital, em várias áreas, né? E graças a Deus deu um boom na questão da nutrição e ela é reconhecida como uma das profissões do século. Uau. Então, tem sido maravilhoso, né? Tem sido reinventada, tem sido tão importante e podcasts assim, reportagens nessa questão trazem a nutrição como uma importância que ela de fato merece. Deus, a gente tem estudado sobre isso, né? Sobre o equilíbrio mesmo do nosso corpo, da nossa alma e da nossa mente. E o que a gente come, né, da forma como a gente se alimenta, vai afetar também a nossa qualidade de vida. Eu sei que parece meio clichê, mas aí é aquela frase que diz assim, nós somos o que comemos, né? Uhum. Eu sei que é meio clichê, é uma coisa que a gente escuta bastante, mas assim, é uma prática que a gente vê pouco observada, né? E no início, né, quando a gente não conhecia muito a fundo a questão da nutrição, o determinante era nós somos o que comemos. Mas, na verdade, agora, com o avanço tecnológico, com o avanço da medicina, com o avanço da área de saúde, nós somos o que comemos, absorvemos e excretamos.
Então, Uau. nós somos um conjunto, porque aquilo que nós comemos muitas vezes pode fazer mal para nós. E se a gente deixa aquilo dentro de nós, geram doenças, geram tantas outras coisas. Então, nós somos o resultado do que comemos, do que absorvemos e do que colocamos para fora também. Uau. Então é fácil saber o que a pessoa come, né? É só olhar para o aspecto dela, né? A pele, o cabelo, Isso, a largura dela. Isso, os tempos, né, ficando cada vez maiores. Então, esse entendimento de que nós temos templo do Espírito, que nós precisamos cuidar também do nosso corpo, não como a questão principal, a primazia da nossa vida ser voltada para o nosso corpo. Não, o nosso espírito, né? Nós somos um espírito, temos uma alma, habitamos em um corpo, e nós precisamos habitar num lugar agradável. O Espírito Santo também precisa habitar em um lugar agradável, em um lugar arejado, em um lugar onde não tenha rachaduras, onde não tenha entupimentos, onde não tenha gorduras, onde não tenha algo que se torne insólito, que se torne algo difícil, uma convivência, que se a gente mesmo não gosta de habitar em lugares indesejáveis, o Espírito Santo ele também merece reverência também nessa nossa parte. Meu Deus, olha, eu já quero dizer, fique até o final, gente, porque realmente vai ser poderoso. A gente tá cheio de perguntas, né? Ontem eu abri lá no Instagram, recebi algumas perguntas, eu vou estar trazendo aqui realmente para alcançar a tua vida, trazer instruções. Mas antes da gente seguir para essa parte, tem pessoas que estão nos assistindo que querem seguir essa jornada mesmo, né, na área da saúde, escolher essa profissão como missão mesmo, né, a nutrição, nutricionista. Você teria alguma instrução para dar para essa pessoa que está agora, né, está estudando para o vestibular, o Enem? Eu queria vestibular, que você... essa foi boa. Mas é porque faculdade particular é vestibular. Se saiu bem, ela se saiu bem, muito saiu bem. pela tangente. Boa. Eu sou filha de universitário. Filha não, mãe de universitário. Mas é isso, eu queria que você desse a instrução para as pessoas que têm desejo de seguir mesmo essa jornada e dar uma dica para o pessoal. Primeiramente, estude muito, estude bastante, porque a gente precisa de um conhecimento não só teórico, um conhecimento técnico, na verdade, que a gente aprende na graduação, mas se a gente se deter apenas à graduação, a gente vai perder muitas coisas. A gente vai perder como cuidar do meu paciente, como ver o meu paciente como um todo, né? Não só a questão do emagrecimento, de engordar, de tratar alguma coisa, mas foque nos estudos, foque muito na questão também de você ter uma empatia pelas pessoas, de você querer cuidar das pessoas. Isso é que deve motivar você a escolher qualquer coisa que você vai fazer, seja na sua profissão, seja no seu hábito de trabalho, onde quer que você esteja. Criar estratégias saudáveis, não só porque você tem um diploma para isso, mas porque você foi chamado por Deus como cristão para ser o socorro de alguém, para ser o socorro de pessoas. E você usando a sua graduação, a sua profissão para isso, então você precisa ter bastante consciência, estudar, procurar universidades boas, né? Não é toda universidade que vai fazer de você um excelente profissional ou vai colocar para você realmente um conhecimento básico, um conhecimento bom. Então procure instituições que sejam credenciadas e que tenham um renome. Que coisa boa. Agora, a Kelly falou no início aqui, além da nutrição, né, a profissão de nutricionista, você também, claro, é professora do Rema, auxilia seu esposo no pastoreio, né, numa cidade que temos aqui em Campina Grande, próximo a Campina Grande, chamada Serra Branca. E Cochichola. Cochichola, tem assim, na placa de Cochichola. Se você chegar lá, é uma cidade próxima aqui, Campina Grande, acredito que há uns 80 quilômetros, mais ou menos, daqui. Se você chega lá, tá lá na placa de bem-vindos, né? Toda cidade tem uma placa de bem-vindo. Então diz assim, eu não sei se ainda tem lá essa placa, diz assim, Cochichola existe e é aqui. Não é? E a pequena notável. E a pequena notável. Então assim, ele convida a conhecer a cidade de Cochichola, cidade maravilhosa. E conhecer a igreja Verbo da Vida. E a palavra da verdade chegou lá por meio desse casal maravilhoso também aqui, dando continuidade a um trabalho que já vinha sendo feito lá. Mas como a gente não está falando de Cochichola, estamos falando sobre nutrição, né? Como é que você faz, Marcela, para poder conciliar? Porque eu sei que o trabalho ministerial, de pastoreio, conduzindo a igreja, ele já é bem intenso. Ele, por si só, já tem suas próprias demandas, não é assim? Filhos, ministério, dando aula no Rema, que é a escola bíblica, e também exercendo a profissão, um chamado também na área de nutrição.
Como é que você faz isso? Conta aí pra gente. É muita graça, aleluia. É muita graça. Primeiramente, né, a gente tem que sempre pedir sabedoria ao Senhor para lidar, porque se a gente vai fazer mais de uma coisa, a gente precisa realmente de sabedoria para ser excelente em tudo, que na verdade essa é a nossa essência, né? A excelência, ela tem que fazer parte. Então, graças a Deus, a minha profissão hoje me permite fazer atendimentos online, eu posso fazer a minha própria agenda e ter a demanda do Rema, que é algo que eu amo fazer, amo ensinar a palavra de Deus. Para mim, assim, é algo que me gratifica de uma forma completa, né? Que me completa, sim. Né? E uma coisa também muito interessante que eu queria até deixar bem frisado para quem está namorando, pensando em namorar, para quem está noivando, aproveita esse tempo de conhecimento do pré-casamento para ajustar e alinhar a sua visão. Porque para que hoje eu, sendo mãe, sendo nutricionista, sendo esposa, sendo agora auxiliar do meu marido no pastoreio, antes de tudo isso acontecer, nós percebíamos notas nos nossos corações de que eu viajaria muito. Então, na época do namoro, que eu descobri isso, que Deus falou isso para mim, eu falei para ele, que era meu namorado na época, olha, Deus me disse que eu vou para muitos lugares, os meus pés pisariam muitas nações. E aí, como é que vai ser quando a gente casar? Aí ele disse, não, quando a gente casar, você vai cumprir o propósito de Deus. Glória a Deus. Mas quando a gente tiver filhos? Porque filho tem uma demanda maior. Sim, sim. Ele disse, não, pode ir, que eu seguro as pontas. E quando chegou, de fato, essa questão das viagens, essa questão de eu trabalhar em hospital, em consultório, ele disse, pode ir, eu vou segurar as pontas. E há uma graça para esse tempo, porque um chamado do Senhor vai ter graça, na visão dele vai ter a provisão que nós precisamos, a provisão sobrenatural, provisão financeira, provisão no relacionamento, provisão para as ovelhas não ficarem desamparadas. Então tem muita graça, tem muito favor, e eu sempre consulto o Senhor antes, né, nos calendários, nas agendas, nos meus protocolos, e graças a Deus, em 2020 foi liberado para o nutricionista atender também online. Então, tem um paciente até nos Estados Unidos. Olha Deus, fazendo uso aí da tecnologia. Nós vamos colocar aqui o Instagram dela também, para você que está desejando, né, ter uma consulta com ela, entre em contato com ela, ela pode te atender online e abençoar, te ajudar no seu conforto, no conforto da sua casa, né? Muito pois bom. é, pastor Wallace, um cheirão para você aí, tá? Parabéns, né, por essa assistência. Verdade, por essa assistência, pelo desenvolvimento do chamado dela. Eu tenho certeza também que vocês têm dado muito fruto. Se movimentando aí com uma velocidade imensa, é bem ativo. Amém. Amo tua vida, viu? Um cheirão para você, pastorzão. Ele é uma bênção, é uma bênção. Glória a Deus. Kelly, também a gente viu falar sobre o seu protocolo de emagrecimento. Isso. Meu famoso protocolo. O famoso protocolo. Entrando agora na página de nutrição para poder te alcançar também. Nesse protocolo aí eu fiquei super curiosa. Muita gente colocou lá no Instagram. As pessoas querem saber como é esse famoso protocolo, que eu tenho certeza que foi desejado, o próprio Deus que te deu. Isso. Né, com a missão de ajudar pessoas. Fala um pouco sobre esse protocolo, como funciona. Eu nunca gostei de fazer o que todo mundo faz. Eu nunca gostei de ser uma pessoa mediana. Então, eu estava fazendo o meu trabalho e tal, e eu falei com o Senhor, eu disse, Senhor, eu quero alcançar mais pessoas, eu quero que as pessoas solucionem os seus problemas, porque eu atendo muito obeso, eu atendo muitas pessoas com excesso de peso, e eu disse, Senhor, eu preciso ajudar essas pessoas de uma forma mais rápida, de uma forma mais efetiva, e eu fui dormir. E quando eu dormi, de fato eu ouvi a voz do Espírito Santo, levante. E eu acordei, levantei, recebi as instruções, coloquei papel na mesa, tudo que o Espírito Santo me dizia para fazer, e eu comecei a relacionar alimentos. E no final, foi a madrugada inteira, pela manhã, eu estava com um cardápio completamente montado. Eu disse, Senhor, o que é que eu vou fazer com isso? Ele disse, você vai fazer com 10 pessoas e você vai observar o resultado. Fiz com quem? Com meu marido, primeiramente. Por quê? Ele foi a cobaia. Ele foi minha primeira cobaia, meu Deus. Porque eu ia ver a quantidade, tudo que estava escrito, ele foi feito de fato, né? Uau. Eu acompanhando ali. Então, no primeiro mês, ele perdeu entre 12 e 14 quilos nos 30 primeiros dias de protocolo. Isso é peso de quem faz bariátrica, né? Exatamente. Sem fazer bariátrica. Uau, gente. Meu Deus, Alisson. Cara, tu é sortudo, hein? O próprio Deus deu projeto
pra ela. Exato. Meu Deus. Que Deus e eu precioso. vi, exatamente, porque Deus, ele quer se envolver em tudo que a gente está envolvido. Na profissão, no relacionamento, nas suas dúvidas, nas suas questões. Então, eu queria a ajuda dele. Ele que conhece todas as coisas muito mais do que a gente, é mais inteligente do que nós somos. Eu fiz com o meu marido, deu certo, 14 quilos nos 30 primeiros dias, e em seguida eu fiz com as outras 9 pessoas. E as mulheres perderam no mínimo 4 quilos, quem menos perdeu. A que mais perdeu chegou a 7, mas eu tive mulheres que fizeram e chegaram a 10 quilos no mês, perder 10 quilos no mês, sem dar um espirro, sem ficar com sono, sem ficar fraco. Os 3 primeiros dias eles são um pouco mais intensos, porque você vai estar desinflamando, então vai retirando açúcar, tudo que está provocando doenças no seu corpo, te irritando, te inflamando. Então, os 3 primeiros dias dá uma abstinência, principalmente a abstinência do açúcar. Mas aí depois é muito tranquilo, depois é muito de boa. Então, eu tenho uma paciente que em 1 ano ela perdeu 40 quilos, entendeu? Com um acompanhamento. 40 quilos sem intervenção cirúrgica? Sem intervenção cirúrgica, sem lipoaspiração, sem passar fome, sem ficar doente, muito pelo contrário. Agora eu entendi por que veio do céu esse protocolo. É verdade. Tá vendo por que veio do céu? Exatamente. Então não precisa, claro, que tudo que a gente decide fazer, a gente precisa de persistência, a gente precisa de perseverança naquilo que a gente vai fazer. É difícil? No início, sim. Mas aí, quando você consegue inserir isso como um hábito seu, né? Na verdade, os estudos, eles falam que para você adquirir um novo hábito ou mudar um hábito, você precisa de 21 dias, que é um ciclo que você precisa fechar. E para manter esse hábito, você pode dizer que agora tem o hábito de algo depois de 66 dias. Então, quando você tem um hábito saudável, tem um paciente meu, um grande amigo, que ele fez esse protocolo e ele fica, Marcela, o que foi que você fez nesse protocolo? Porque se eu comer um pouquinho de açúcar agora, me dá uma dor de cabeça terrível. Isso é para você lembrar que você não pode inflamar seu corpo novamente. Uau. Então o corpo ele passa a rejeitar aquilo que não faz bem. Ele passa a rejeitar aquilo que ele já eliminou. Mas claro, que se você não perseverar, não mudar a sua mente, não renovar a sua mente e começar a recolocar lixo no seu corpo, o seu corpo vai virar um lixeiro, né? E dizem que o nosso cérebro ele tem memória, né? Exatamente. E então aí você tem que ter essa disciplina para não voltar a engordar e tudo mais. Meu Deus, que top! Muito bom mesmo. Tem pessoas que estão nos acompanhando que desejam, né, começar hábitos saudáveis, né? Alimentação. Você teria uma dica de como começar? E essa pessoa ela não sabe por onde começar. Ela entendeu que não pode ficar como está e que precisa de uma virada de chave. Por onde ela começar? O primeiro passo é justamente esse, saber que precisa. Uau. Por causa da saúde. Sim, então esse entendimento vai até dar comandos ao seu corpo para você perseverar por mais tempo. Mas caso você queira mudar a sua vida, você quer mudar um hábito, escolha um deles. Por exemplo, dos que eu gosto mais de começar. Comece a se policiar para ingerir mais líquidos, mais água. Agora, então, beber água. Beber água, né? A pausa para água. Pausinha para água, gente. Vamos lá. O primeiro passo. Beber muita água. Quanto de água? Você vai fazer uma regrinha, você vai fazer um cálculo matemático bem simples. Você vai colocar 35 vezes o peso que você tem. E o resultado vai ser a quantidade de ml de água que você precisa em um dia. Claro, isso se você não fizer atividade física ou não tiver algumas outras coisas que aí... Vou fazer logo o meu aqui. Estou fazendo aí, anotem. 35 vezes o seu peso. Tá certo. Aqui tá dizendo 3 litros e 150. 3 litros e 150 para quem não pratica atividade de forma extensa como o senhor pratica. Então, a gente precisa acrescentar. Eita, meu Deus. Porque você desidrata mais. Então, praticante de exercício físico, seja um exercício continuado, seja um atleta de alta performance, ele precisa repor o que ele perdeu durante o treino. Então, já aumenta. Então, 500 ml, 1 litro, isso vai dependendo da atividade. Então, esse é o primeiro passo. Sim. O segundo passo é você começar a reduzir as quantidades que você come. Então, não precisa comer aquele prato que você não consegue ver a outra pessoa do lado. Na verdade, comer com os olhos ali primeiro, né? Você come com os olhos aquele daquilo tudinho, depois engola aquilo tudo. Aí não cabe.
Porque, Kelly, eu fico pensando o seguinte, pessoas que fazem bariátricas, sabe? Você falou aí sobre a questão da mentalidade, né? Tem que mudar a mentalidade, questão de hábito também. Eu acredito que a própria cirurgia bariátrica, ela resolve uma parte, uma questão. Mas aí o que eu vejo hoje são muitas pessoas, quase não sai, muitas pessoas fazendo cirurgia bariátrica. Claro, eu não sou médico para prescrever cirurgia, mas o que eu percebo é que está ficando cada vez mais comum. O que é que você poderia falar sobre isso? Essa quantidade de gente aí fazendo bariátrica. Antes eu via pessoas que faziam bariátricas que tinham um sobrepeso assim gigante, obesas, tinham problemas. Mas eu vejo pessoas que fazem bariátricas que, pelo menos olhando assim, eu digo, poxa, por que essa pessoa fez uma cirurgia de bariátrica? Por que talvez, de repente, ela não fez uma bariátrica na mente? Isso. Né? Ao invés de fazer ali no estômago. Fala aí pra gente. No início, a gente precisa entender o quê? O que é a obesidade? A obesidade, ela é uma doença crônica. É uma doença que ela foi muitas vezes adquirida desde a primeira infância até os seus 30, 40, 20 anos. Então, a obesidade ela foi muitas vezes adquirida ao longo dos anos. O que a gente não pode é querer resolvê-la da noite para o dia. É onde está o problema de todas as coisas. A questão da cirurgia bariátrica, ela tem sido, na verdade, pastor, banalizada. Tanto no meio médico quanto no meio social, ela tem sido banalizada. Então, a pessoa se sente desconfortável, não se aceita. Na verdade, se você não se aceita, já o seu critério é negativo para se fazer uma bariátrica. Eu vou chegar até o ponto de quem pode fazer uma bariátrica. E aí, você constrói aquilo, vê pessoas fazendo de cada... um amigo meu nem tinha um IMC, né, que é pelo IMC acima de 30, você está apto para a cirurgia. E tem pessoas que querem engordar mais para poder fazer a bariátrica, porque acham que vão resolver assim da noite para o dia, muito pelo contrário. Tem pessoas que adquirem o sobrepeso para se classificar entrar na classificação que precisa fazer a bariátrica. Isso, porque existem pré-requisitos para a cirurgia bariátrica. E um deles é o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, acima de 30. Então, isso é caracterizado obeso. Mas tem pessoas que vão, e até às vezes instruções médicas mesmo, engorde mais 5 quilos, 8 quilos. Eu acredito assim que a força que você coloca para engordar 8 quilos é uma força que você também pode colocar para retroceder o seu peso. Verdade. Entendeu? Porque não adianta você mutilar o seu corpo. Uma cirurgia bariátrica é uma cirurgia que mutila, ou seja, retira partes do seu corpo, do estômago, do intestino, e ela deve ser feita, ela deve ser, na verdade, recomendada para quem já tentou várias alternativas e não conseguiu. Eu, como profissional, porque assim, existe uma equipe multidisciplinar, principalmente em relação aos planos de saúde, que precisam assinar e fazer um laudo justificando por que essa pessoa precisa de uma bariátrica. Eu, como nutricionista, eu faço a avaliação nutricional, um acompanhamento. Então, se eu vi que aquela pessoa realmente ela tem dificuldades no emagrecimento, que eu já tentei várias estratégias nutricionais e ela foi fiel, mas ela não conseguiu um resultado, então tem o meu laudo lá positivo. Mas tem que ter o do nutricionista, tem que ter o do psicólogo, porque não adianta você fazer a cirurgia no estômago e no intestino e não fazer a cirurgia na sua mente. Uau. Não adianta. Por isso tem casos recorrentes de pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, que você vai ser dependente de medicamento, de suplemento, o resto da sua vida. Ou seja, não é uma vida... Assim, às vezes as pessoas vendem a cirurgia bariátrica como uma solução para uma vida boa e plena. E não é, tem muitos riscos. A própria cirurgia é uma cirurgia de alta complexidade, é uma cirurgia que os riscos de morte são muito grandes. Isso não é falado. Verdade, não é dito. Não é dito. É quase como um procedimento estético. Às vezes, quando a gente conversa com pessoas e fala sobre isso, eu que sou leigo sobre essa área da saúde, principalmente no que diz respeito às cirurgias bariátricas, eu entendo, a leitura que eu faço de forma leiga é que é quase um procedimento estético. Isso. É como se você fosse ali no médico colocar um botox. É isso que tem sido pregado. Eu não estou dizendo que eu sou contra a cirurgia, mas existem requisitos
para que se faça uma cirurgia bariátrica e não como se está fazendo. Então, se você não muda sua mente, principalmente os cristãos que têm o Espírito Santo dentro, não muda sua mente, não renova sua mente, às vezes estão recorrendo para a segunda cirurgia bariátrica. Recuperam o peso que perderam na cirurgia e depois querem fazer, não, porque é mais fácil, porque é mais prático. Mas você está se mutilando. Mas quando você fala na segunda cirurgia bariátrica, se na primeira já houve esse procedimento tão invasivo, pode dizer assim? Aham. E a segunda vai tirar o quê, hein? Exatamente. Uau. Então as pessoas pensam que é só assim. É melhor comer bem, É melhor, mudar a mentalidade. é né? melhor encarar o protocolo da doutora Marcela. Isso, O protocolo de isso. emagrecimento dela. Pode ter certeza, você não vai tirar nem um pedaço seu, não vai ter risco cirúrgico nem nada, e aí você vai ficar sorrindo aí. Vai ter qualidade de vida e eu desafio você. Olha aí, Você gente. tá com obesidade, você tá com sobrepeso, já tentou de tudo. Pede minha ajuda, não é puxando a sardinha pra mim não, mas eu posso te ajudar a emagrecer com saúde. Veio do céu, gente. Veio do Não céu. esqueça disso não, veio do céu. Meu Deus, olha aí, já começou com instruções. E assim, você que tá nesse contexto que ela falou, que precisa, que tá com problema no joelho, enfim, são diversos fatores. Isso. Que tem a indicação, tá tudo bem, mas se Isso. você consegue, né, tomar uma decisão e mudar a sua alimentação para você viver bem, vai ser bem mais favorável para você. Isso. Tá bom? Então, fica com essa expectativa de mudar mesmo a tua mentalidade para você ter mesmo uma qualidade de vida melhor. Tá bom? Porque a Muito obesidade, ela gera em si, né, as comorbidades que nós falamos, né? É o quê? É o paciente, além de ser obeso, aí tem diabetes, pressão alta, problemas articulares. Então, todo esse contexto é o que coloca você como Sim. uma pessoa apta para fazer a cirurgia, mas com um acompanhamento multidisciplinar, Entendi. o que é completamente importante. E olha só, tava pensando aqui, os desafios que a gente enfrenta em casa, né, com a nossa família. A gente tem 2 filhos, você tem uma filha, e assim, você ensina, você ajuda pessoas como aplicar dentro do teu lar, da tua casa, esses princípios alimentares mesmo, né, toda essa parte aí, como você faz para aplicar isso, né, e poder ajudar também as pessoas que estão nos assistindo nessa... E influenciar os filhos também, né? Exatamente. Isso. As crianças, principalmente os bebês, eles se movem muito por aquilo que eles veem. Então, não adianta eu querer que meus filhos comam salada ou tenham uma alimentação balanceada, equilibrada, e eu não faço. Então, uma das dicas mais importantes é, você vai sentar à mesa com seus filhos, isso é um momento maravilhoso. Você vai sentar à mesa e você vai colocar todas as opções, inclusive as saladas, para os seus filhos. Não comeu na hora do almoço, não dá prêmio não. Não comeu, não almoçou, eu vou dar um pacotinho de alguma coisa, vou dar uma bola, vai ficar com fome. Não vai não. Então, terminou aquilo, terminou o almoço, a criança não quis, não bonifica. Repete o almoço, oferece o almoço novamente para que ela entenda a importância daquela refeição. Evita ter em casa também papai, mamãe. Eu atendo muitas crianças que os pais dizem, eles comem muito biscoito, eles comem muito salgadinhos de pacote, eu não sei mais o que fazer. Eu digo, simples, não compra. Não compra. A criança não tem a autonomia de ir lá no mercado, comprar o que quer e colocar em casa. Então, se não tem em casa, oferece uma fruta, e os pais têm que participar também disso. Os pais têm que ser o exemplo para os seus filhos na conduta moral, na conduta cristã, na conduta alimentar, na formação de hábitos de novo. Marcela, mas assim, eu não tenho bons hábitos, meu bebezinho também está sem hábitos. Agora é a hora de você adquirir novos hábitos para influenciar seus filhos. E isso perdura o resto da vida. Vão ter as fases de recusa, né? Nós chamamos os ciclos de recusa, são pertinentes mesmo nas fases do desenvolvimento da criança, e a gente precisa quebrá-los da forma correta também, oferecendo sempre os alimentos, não deixando a criança fazer suas próprias escolhas. É dedicação. Isso. É dedicação. Dedicação. A minha filha hoje, ela tem 11 anos, e muitas vezes ela vai fazer uma atividade, ela vai assistir TV, vai fazer alguma coisa, e ela me pede como lanche tomate, cebola, milho cortadinho, cenoura,
porque foi uma conquista. Isso quer dizer que ela não come as outras coisas? Ela come também, porque ela tem acesso, ela é criança, estuda, tem escola, tem tios, né? Os tios adoram participar dessa parte dos docinhos, dos salgados, enfim, mas isso também faz parte, mas não numa quantidade que faça a criança só viver desses alimentos. É porque, na verdade, são os hábitos dos filhos são construídos pelos pais. Isso, não é completamente. Isso? São construídos. Então, se a gente tem um filho que de repente, não gosto de verdura, eu não gosto de saladinha na hora do almoço, se você parar para prestar atenção, esse hábito foi construído por você mesmo. Isso. Não é assim? É verdade. Mas, esse menino não come isso. Então, ele não come em resposta de uma construção. Não é? Isso. Porque ou não foi oferecido, ou quando foi oferecido, foi feito de uma forma que a criança, que houve uma repulsa. Então, você oferece um tomate, aí você coloca na sua boca, a criança vai, tem alguma coisa errada nisso. Então, eu também não vou querer. E a criança se fez. Então, é aquela coisa que sempre dizem, né? O exemplo, ele arrasta. Aquilo que você fala, você ensina, mas é o seu exemplo que, de fato, vai fazer com que os seus filhos, eles façam aquilo que vocês fazem. Então, é a gente ser pai e mãe, assim, de ser como Paulo, né? Me imite. Uau, quer fazer isso. certo? Olhe para mim. Então, nós, como pais, devemos ter isso também dentro de nós. Olha, meu filho, minha filha, em relação à alimentação, em relação a caráter, em relação ao que for. Olhe para papai, olhe para mamãe. Então, nós devemos, na verdade, ter essa consciência de colocar esse poder disponível para os nossos filhos. Então, mamãe, papai, comer mais salada, comer mais frutas. Beber bastante água. Vi que a gente já faz isso, porque academia, Isso. bicicleta, gosto de pedalar, né? E a gente já tem essa prática de frutas, de água, tomar água. Nós temos buscado essa questão mais saudável, né? Isso. Do dia a dia mesmo. Mas o quanto a gente precisa melhorar em Kelly. Sim. E Todos. você que está nos assistindo, talvez você esteja com seu filho acima do peso, começa a mudar, como ela Isso. falou, né? Água, vai lá, bebe água, porque é dedicação. Bebe Como ela com mesmo ele. falou. Dedica tempo em ajudar o teu filho, isso é amor. Isso. Isso é amor, cuidar É da amor alimentação do demonstrado. seu filho, o que ele come, a feira lá, o que você está comprando. É. E aos poucos, claro que se a criança já tem o costume de comer tudo isso, é mudança de hábito. Isso vai aos poucos, né? Não é Exatamente. nada abrupto. É algo que vai ser reconstruído, trocando o hábito ruim por um hábito bom. E dizendo à criança que aquilo vai ser bom para ele. Não, porque senão a criança vai ficar mais traumatizada. Então, além de uma alimentação saudável, para a gente ter uma vida saudável, né, ter hábitos saudáveis, temos que ter uma alimentação saudável, praticar exercícios, ter um sono de qualidade. Isso é fundamental. Ter uma saúde boa do nosso intestino. E, assim, os novos estudos, eles também já colocam a espiritualidade como algo que faz com que você viva bem. Sim. E a questão do sociável. Você ser uma pessoa sociável e estar entre pessoas. Então, todos esses são pilares de uma vida saudável e de uma vida boa. Então, a gente pode construir, dia após dia, cada um desses pilares na nossa casa e na nossa vida. Que coisa boa. Gente, se esse podcast faz sentido para você, não esqueça de dar o like, compartilhar. É importante demais para o crescimento desse canal e para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Tá? Hábitos saudáveis é importante para todos nós. Agora me diga uma coisa, doutora Marcela, com relação a filhos na escola, tá? Isso é um assunto bem recorrente, é algo que a gente tem prestado atenção, porque principalmente ali nos primeiros anos de escola, os pais preparam aquele lanche para que o filho leve. Quando não prepara, dá o dinheiro para a criança para que ela compre na cantina da escola. E aí tem duas... Na cantina tem pastel. Na cantina... Coxinha. Refrigerante. Peraí, vamos profetizar sobre as escolas. Na cantina tem salada, Amém. tem comida amém. balanceada, tá? Só que não. Então, assim, qual a dica que você teria para essa questão, né? Porque, quer queira, quer não, até por questão de praticidade, pega o dinheiro, vai lá e compra. Aí a criança, quando ela for escolher, se tiver a opção, ela vai escolher, claro, a coxinha, o pastel. Que é mais saboroso. O que é mais saboroso, né? O doce.
o que é mais palatável, né? Então, a criança, ela vai atrás daquilo que a agrada mais. Mas a gente ensinar, de fato, a nossa criança, olha, eu estou lhe dando dinheiro, mas você vai comer apenas o que a mamãe ou o papai instrui. Algumas escolas, inclusive tem algumas escolas aqui em Campina Grande que já trabalham também com um lanchinho saudável. Então, você paga uma taxa... você paga uma taxa e tem comidas regionais e tem comidas saudáveis para as suas crianças comerem. Mas caso na escola do seu filho não tenha essa opção, então você pode, por sempre, optar em colocar na lancheira. Qual é a regrinha básica? É necessário que tenha pelo menos um tipo de fruta, então uma fruta que não estrague muito rápido, como uma laranja, maçã, banana, ou se tiver como refrigerar, você corta um melão, alguma outra coisa e a criança leva para a escola. Você pode colocar também a questão do carboidrato. E pode carboidrato? Deve, carboidrato, a nossa primeira fonte de energia. Se a gente não tem carboidrato, a gente não tem energia. Então, você vai colocar uma tapioca, você vai colocar algo que não estrague. Você pode fazer ovos, você pode colocar um pão, um sanduíche. Então, vai depender, vai ser prático. Não tão prático quanto você pegar uma caixinha com achocolatado e um pacotinho de salgado. Não vai ser tão prático quanto, mas vai trazer saúde para o seu filho. Inclusive, existem estudos hoje que associam muitos transtornos como o TDAH à alimentação, e principalmente a alimentação na escola, que é riquíssima em açúcar. Então, se você dá açúcar para o seu filho, açúcar é energia pura, é um carboidrato simples de alta absorção. Então, rapidamente você tem energia, e agora é uma energia que sobe, mas também desce muito rápido. E você coloca muito açúcar nas crianças, são crianças completamente hiperativas, elas não vão se concentrar, então vão perder a questão do seu desenvolvimento na escola, porque não tem atenção, e muitas vezes é por causa da alimentação, do lanchinho da escola rico em açúcar. Então, evita oferecer açúcar para os teus filhos, evita oferecer esses alimentos tão processados, tão industrializados, porque só faz mal para a saúde. Que poderoso. Muito bom, gente. Meu Deus do céu, tá vendo? Coisas simples, né? Decisões simples e que afetam diretamente no teu hábito e no estilo de vida. Isso. E coisas que também lá na frente vai repercutir. Com certeza. Né? Porque a criança, ela é programada, né? Na verdade, a gente chama isso de programação nutricional. Então, se você quer ser um adulto saudável, necessariamente e obrigatoriamente você tem que ser um bebê saudável, você tem que ser uma criança saudável, um adolescente saudável, para que você tenha longevidade de dias e dias bons, dias com saúde, não em cima de uma cama. Então, a alimentação na primeira e na segunda infância, elas são fatores determinantes de como esse adulto vai ser. Ai, chegou uma pergunta agora. Crianças que não gostam de comer, né? Tem mães que ficam aflitas porque o filho não gosta de se alimentar, não gosta de comer, só quer tomar leite e não quer mesmo. Qual a dica que você poderia dar? Crianças que são muito seletivas na comida, sabe? Meu Deus. Só come aquele tipo de comida. E aí? Tem mães que estão sofrendo, aflitas, porque meu filho não come nada. E começam a dar suplementos. As alternativas. Exatamente, aqueles... antes era aquele biotônico Fontoura que faz efeito até hoje, que tem 30, 40, 50 anos. Exatamente. Eu tomei o biotônico Fontoura quando era mais novo. Com semente de sucupira. Uau, olha aí, ainda você tomou, gente, pois é. Mas tem mães que vão para essa vertente aí mesmo, porque elas não têm a instrução. Você poderia dar alguma instrução, né, para elas? Primeiro, trazer a consciência na criança sobre a questão da saúde mesmo. E trocando aos poucos, não fazendo da comida, isso não pode de forma alguma, mamãe, papai, quem estiver cuidando do seu filho, não se usa a comida como moeda de troca para a criança. Então, você vai comer isso que eu lhe dou isso. Não, porque a criança não vai entender que a alimentação saudável é aquilo que ela precisa. Ela vai entender, não, se eu comer qualquer coisa, eu vou ter aquilo que eu quero. Então, não usa a comida como moeda de troca. Mas começa a introduzir, começa a deixar de forma mais lúdica. Então, corta as frutas ou os legumes de uma forma mais lúdica, dependendo da faixa etária do teu filho. Olha começa aí, a comer com eles. Então, isso é muito importante. O pai, a mãe ou o responsável tá ali
comendo, interagindo com a comida. Deixa a criança se lambuzar, deixa a criança... Porque até ali a questão motora da criança está sendo também aperfeiçoada. Então, a gente agrega muitas coisas. Então, meu filho tem 10 anos, só come macarrão, como eu já atendi crianças assim. Só come macarrão. Claro, existem alguns transtornos, alguns espectros que realmente já fogem do padrão. Né, já são crianças que necessitam realmente de um acompanhamento mais especial. Mas quando é só a questão da seletividade, começa introduzindo e não deixa a criança achar que a bolacha e o biscoito é um prêmio. Isso não pode acontecer. Então, introduz aos poucos, come com a criança, interage de uma forma lúdica e o Senhor vai dar estratégias, Amém. vai dar sabedoria, porque cada criança também é diferente. É diferente. Meu Deus, com tantas... as pessoas, elas escutam muita moda de dietas para emagrecer. Ixi, na internet, hein? Fala um pouquinho sobre isso, porque acaba trazendo até problemas para você, que é nutricionista, para mudar a mentalidade dessas pessoas. Isso. A gente tem que partir do princípio básico que a nutrição ela é uma ciência individualizada. Então, o que é uma dieta? A dieta é o consumo de determinados alimentos que vão construir em você seus hábitos nutricionais. Então, isso é dieta. Então, a dieta pode ser boa e a dieta pode ser ruim. Mas quando eu quero copiar algo de alguém, desse pessoal aí da internet que emagreceu não sei como, você pode ver atrás que eles tiveram algum tipo de problema em consequência dessas dietas restritivas. Hoje você não pode comer nada, amanhã você come tudo. Então, isso é um mito terrível, isso é algo que você não pode trazer para o seu dia a dia, porque a nutrição ela é individualizada. O que deu certo para um pode não dar certo para o outro. Então, essas dietas altamente restritivas, dieta altamente assim, fora do normal, fora do comum, não caia nessa não, porque vai trazer dano para o seu corpo, podem trazer até danos irreversíveis. Então, cuidado, alimento é como Hipócrates fala, faça do seu alimento o seu remédio e do seu remédio o seu alimento. Então, nós precisamos ter essa consciência que o que serve para mim não serve para outra. E essas dietas da moda é como moda é hoje e amanhã não é. Sim. Só que o nosso corpo é só um. A gente não tem vida de videogame. Morreu, ressuscitou, morreu, vive de novo. Não, a gente não pode brincar com a nossa saúde. E essas dietas, elas podem, de fato, até levar à morte. Tá vendo, Kelly? Uma perguntinha interessante. A gente tá falando aqui sobre emagrecimento. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Demais. Tem pessoas que precisam de ganhar peso, né? Assim. Isso. Massa, né? As pessoas também, muita gente, depois dos 40 anos, elas começam a perder massa. E aí... pela própria fase da vida, né? Então, a nutrição ela também deve ser aplicada e adequada a cada fase da vida. A questão do ganho de massa muscular, quando nós vamos envelhecendo, naturalmente, nós vamos perdendo massa muscular. Então, os nossos músculos, eles tendem a atrofiar. Se a gente não fizer atividade física e não suplementar da forma correta, nós vamos ficar também só pele e osso. Eita, bora se movimentar. Vamos se movimentar, a gente tem que se movimentar. Mas a questão de engordar, a gente vai ter que ver qual é a fase da vida. Então, eu passei a minha adolescência, a minha infância, querendo engordar, e às vezes é só por causa da fase mesmo. Então, se você passou dos 20 anos e ainda tem problema com uma magreza excessiva, você precisa fazer alguns exames, porque pode ser algum distúrbio endócrino, algum problema hormonal, pode ser alguma patologia que já está lá instalada no seu corpo, mas não foque a sua vida, eu vou engordar, eu tenho que engordar, não. Tudo... Por quê? O que está te motivando a fazer isso? Será que é porque eu quero me comparar a alguém? Será que é porque eu quero ser igual a alguém? Então, isso cria algumas noias, cria algumas coisas na mente que impedem a pessoa de alcançar o objetivo. Então, se você quer engordar e você já passou assim dos seus 16, 17 anos, procura um bom personal, faz atividade física, aguarda o resultado também, que não é da noite para o dia, né? Não é uma bomba que você infla lá e de repente você... não. É aos poucos. Por quê? Quando eu adquiro um hábito, quando eu adquiro massa muscular, vamos dizer assim, aos poucos, aquilo vai se tornar duradouro. Se eu emagreço também de uma forma correta, em doses homeopáticas, vamos dizer assim, eu emagreço e tenho uma vida
de um emagrecimento saudável, eu vou permanecer com aquele meu peso saudável por muito tempo. Por quê? Houve mudança na mente e houve mudança no metabolismo. O organismo ele já reage de formas diferentes. Então, é tudo questão de constância, perseverança e fazer mesmo. Olha só que coisa linda. Até porque eu já ouvi dizer, e aí eu queria que você pudesse falar de forma mais aí, científica, na medicina, como é isso, se é mito. Porque quando se perde peso rápido, né, o nosso cérebro, ele entende que aquilo ali foi anormal, e agora ele ali vai começar a trabalhar para repor o que perdeu, porque ele entende que foi por conta de talvez uma doença, alguma injúria. Exatamente o que aconteceu. Aí eu sempre pensei, isso é verdade? É mito? Como é que é? Essa questão do emagrecimento louco, né, que fazem assim, sem acompanhamento, sem nada, realmente dá um nó no cérebro, e o cérebro não entende o que está acontecendo, porque é a questão do hábito, né, então a gente vai crescendo, a gente vai fazendo, desenvolvendo, e o cérebro ele vai acompanhando também. Se por algum acaso acontece alguma coisa muito rápida, muito brusca, o cérebro não dá tempo de mandar as informações, então ele faz o quê? Tem alguma coisa errada, vamos ensinar de alguma forma. Se está emagrecendo muito rápido, então o cérebro pensa, eu vou criar uma maneira de proteger e de guardar mais energia. Então, o acúmulo de gordura, ele começa a acontecer, o que é diferente de um jejum intermitente acompanhado. Entendeu? Então, essas formas bruscas, a gente tem que entender que o nosso cérebro, ele vai participar de tudo. E se ele não está entendendo o que está acontecendo, ele vai colocar os soldadinhos em ataque, ele vai colocar os soldadinhos em prontidão para poder que o nosso corpo ele não pereça. Por exemplo, a última fonte de energia que deixa de ter energia, na verdade, é o nosso cérebro. Então, falta energia nos músculos, nos órgãos e, por último, no cérebro, porque é ele que dá todos os comandos. Então, nós precisamos ser bem diligentes em relação a isso. É interessante, essas loucuras. Que falando sobre a alimentação, porque ela afeta até a questão imunológica. Não é assim? Pessoas que vivem constantemente resfriadas. Eu sei que não é só isso, né? Claro, tem N fatores, mas relacionado a isso, quando você vai olhar, tem uma alimentação, pensa que o fato de comer muito é sinônimo de comer bem. Não. Né? Aí assim, o que é que você poderia nos falar, nos dizer a dica, qual era a orientação a respeito de pessoas que, assim, através da alimentação melhora seu sistema imunológico para evitar essas doenças, essas recorrências? Até teve uma pergunta lá no Instagram, exatamente, como fortalecer o sistema imunológico. Exatamente. Na questão da nutrição, existem princípios básicos, fatores básicos de como a gente pode aumentar a imunidade. Um dos primeiros é você se alimentar de minerais e vitaminas que vão participar de todo o processo imunológico. Ou seja, vitamina C, vitamina E e zinco. Eles são altamente importantes. Onde é que eu vou encontrar a vitamina C? Em alimentos cítricos. Limão, laranja, abacaxi, acerola. A vitamina E eu vou encontrar em vegetais verdes escuros, então eu já vou associar. Também se eu participar com o ômega 3, que vem em peixes como sardinha, atum, eu vou aumentar o meu sistema imunológico. Mas também existe a questão do zinco, que é um mineral muito importante, que nós encontramos nas castanhas, nos cereais integrais. Então, se eu coloco isso diariamente na minha alimentação, o meu sistema imunológico ele vai ser ele vai responder muito mais. Porém não, né? E graças a Deus ainda existem aquelas receitinhas, muitas vezes da vovozinha, que realmente fazem certo, como os chás. Então, você está com o sistema imunológico comprometido, você pode tomar um chá de alho, um chá de gengibre, um chá de maçã com canela, vai ajudar a aumentar. E existe também um chamado superalimento, hoje chamado própolis. Então, própolis, amigo própolis. Eu tomo o xarope de própolis. Ele mora lá em casa. O extrato. O extrato de própolis sem álcool, porque com álcool é bem ruim tomar. O própolis já não é gostoso, né? Venhamos e convenhamos, né? Mas você acostuma, né? Acostuma, depois é hábito. Olha,
mudança de hábito. A gente põe todo mundo lá em casa para tomar o xarope de própolis. Xarope não, só quer dizer xarope. O extrato. O extrato de própolis. O extrato Então, Kelly de toma, própolis. o Pedro toma, que é o mais novo, o Lucas, que é o nosso filho mais velho, toma, eu tomo, sabe? Isso. E assim a gente vem dando essa manutenção. E já aumenta a imunidade. Sim. Então, o própolis, ele é considerado um superalimento por isso. Ele é antioxidante. Outro alimento também super potente em relação ao sistema imunológico é o alho. Porque o alho, ele elimina fungos, bactérias, ele é antioxidante. Então, você fazer um chá de alho ou colocar o alho mesmo na sua alimentação, tanto a questão da prevenção de doenças cardíacas, o alho ajuda bastante, ele também é altamente eficiente na questão do sistema imunológico. Então, já que ela falou sobre cardíacos, me diz uma coisa, baixar colesterol. Baixar colesterol. Como é que eu baixo colesterol? Uma das coisas também a gente pode fazer, que é o jejum intermitente, ele baixa eu quero colesterol ouvir sobre isso. e A triglicerídeos. gente tá encerrando, mas eu quero ouvir sobre Gente, isso. quantas Não pessoas pode têm- terminar sem ela falar sobre jejum E intermitente. assim, Kelly, quantas pessoas têm problema com alterações? Triglicerídeos, e colesterol. colesterol, e nem sabe que tem. Existem alimentos que eles foram feitos, eu digo assim, eles foram feitos por Deus para fins específicos. Então, se você tem um colesterol alto ou triglicerídeo também aumentado, ou os dois, né? Aí eu vou lhe dar uma receitinha bem básica. Coloque todos os dias na sua alimentação farelo de aveia, pelo menos uma colher de sopa de farelo de aveia, vai ajudar a eliminar, a reduzir esse colesterol e esse triglicerídeo. Também a farinha de maracujá, ela é excelente. Diminui não só o colesterol, como a glicemia. Então, você diabético também vai ter benefícios. E o suco de uva integral, aquele da garrafa de vidro, mas tem algumas concessões. A garrafa, ela tem que ser de vidro escuro. Ela não pode ser de um vidro transparente, porque a luz, ela vai oxidar, ela vai tirar os benefícios daquele suco de uva integral. Ah, então é por isso que aquelas garrafas de vinho são aquele verde escuro. Verde escuro. Uau. Por causa dos fitoesteróis. Eles são altamente sensíveis à luz. Olha, eu nem imaginava Gente. disso, Kelly. Resveratrol. Tem uma substância chamada resveratrol, Resveratrol. que ela atua principalmente, especificamente na saúde do coração, de veias e artérias, desobstruindo e limpando. Então é importantíssimo aí, tá vendo, gente? Você tem dentro da sua casa o que precisa para tratar essa alteração, né? Aveia é dessas muito taxas. fácil, né? Aveia. Muito. Essa farinha de maracujá que você falou, ela é preparada? Você já compra ela pronta? Como é que é? Pode comprar pronta em lojas de produtos naturais. Farinha de maracujá. Farinha de maracujá. Ou você pode fazer em casa. Então, você faz lá o seu suquinho de maracujá, pega as cascas, deixa no sol até ela ficar bem seca, processa no processador ou no liquidificador, tá feito. Resolver. Pode comer com tudo. Contudo, ela não tem sabor. Ela não altera o sabor dos alimentos. Então, você pode botar desde um suco a colocar em cima da sua refeição principal. Poxa. Que dica maravilhosa. Gente, mas eu queria que Marcela falasse sobre jejum intermitente. Como fazer o jejum intermitente de forma segura. Isso. Ele não pode ser feito de forma aleatória. De forma alguma. Então, tem 3 princípios muito básicos para quem quer fazer um jejum intermitente realmente, de fato, benéfico para o seu organismo. Primeiro, é como fazer. Você vai escolher as janelas de jejum, que vão de 16, 18, 20 e 24 horas. Você não pode começar um jejum com as 24 horas, de forma alguma, porque isso vai dar ideia errada para o seu cérebro, então ele vai agir de uma forma errada. Você começa com 16, depois 18. Outro fator muito importante que a gente precisa desmistificar na questão do jejum intermitente é que na mídia diz o quê? Você passa 24 horas em jejum e a refeição, você faz a refeição que você quer. Errado. Você vai comprometer o seu corpo e todo o processo. Você tem que saber como quebrar esse jejum, quais são os alimentos e o que você fazer na janela de alimentação, que é a janela que vai ficar para você se alimentar. Então, você tem que ter alimentos ricos em fibras, ricos em vitaminas, minerais. Você não pode exagerar só porque você está se alimentando. Então, você tem que quebrar o jejum da forma correta, porque senão vai dar errado. E pode fazer todo dia jejum intermitente? Pode fazer todo dia, agora no máximo por 6 meses. E se for todos os dias, se for entre 16 e 18 horas.
Então, você pode intercalar um dia de 24 no mês, ou 2 vezes na semana você pode fazer de 20. Por isso que tem que ter auxílio e acompanhamento de pessoas especializadas. Entendo demais. Assim, um hábito saudável, principalmente na questão da alimentação, tem tudo a ver com a motivação, né? Você está motivado, decisões diárias, né, assim, e até que para que isso se torne um hábito. Tem a questão dos 21 dias, mas quando chega a 66, como você mesmo falou, se torna uma prática. O que fazer quando a motivação acaba? A pergunta... Como se manter motivado. A pergunta é essa: o que fazer quando você não tem motivação alguma, mesmo sabendo que é correto, é saudável, precisa daquilo, mas por conta da questão do dia a dia, da pressão do dia a dia, do próprio estresse, né, que a gente está submetido do dia a dia, e aí isso afeta diretamente a motivação. Aí, o que fazer? O que fazer quando a desmotivação chega? Quando chega, bate na porta e você deixa ela entrar. Aí quando deixa entrar... Senta no sofá e começa a bater um papo. Começa a bater um papo com ela, primeiro pede para se retirar. Mas quando a desmotivação chega, né? Quando você já atingiu o objetivo, ou quando está difícil de chegar, você tem que olhar por que você começou. Então, se você sempre vai para o seu início, a motivação ela vai voltar. E saber que é uma conquista diária. Eu não posso parar. O que foi que me motivou? Eu vi uma frase na internet uma vez que fez assim: você poderia hoje estar agradecendo se tivesse tomado uma atitude há 1 ano atrás. Então, a gente sempre... se há 1 ano atrás eu tivesse hábitos alimentares saudáveis. Se há 1 ano atrás eu tivesse começado a malhar, como eu estaria hoje? Então, isso deve te motivar. Como você vai estar amanhã se você fizer hoje? Tanto traçar um plano a longo prazo, né? Isso é planejamento, isso é maravilhoso, mas você tem que viver dia após dia. Quais foram os meus benefícios de hoje? O que foi que eu alcancei até hoje? Então, tem gente que fala, mas eu só perdi 1 quilo. Você já pegou 1 quilo de arroz para ver uma quantidade? Tudo bem que a quantidade de gordura e de músculo é diferente daquela quantidade, mas 1 quilo é muita coisa para quem não estava perdendo nada. É um avanço. É um avanço. É uma conquista. Para quem só estava ganhando, perder 1, perder 2, perder 3, vamos celebrar os pequenos começos e vamos celebrar as pequenas vitórias, que são vitórias, não deixam de ser vitórias. Então, a desmotivação chegou, lembra por que você começou e lembra o resultado que você tem alcançado diariamente. É verdade, Kelly. Eu sempre tenho dito o seguinte, que nós somos frutos de decisões. As nossas decisões sempre vão nos levar a algum lugar. Isso é um fato, né? E aí a pergunta é, quando chegarmos nesse lugar, a gente vai gostar de estar lá? Exatamente. Não é? As nossas decisões vão nos levar a algum lugar. Quando chegarmos lá, eu não quero estar aqui, não. Então foi decisão errada. É verdade. Então, com relação à alimentação, é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se você tem esse problema que precisa emagrecer, ou ao contrário, precisa engordar. Claro, engordar tem essas condições. Ganhar massa, gente. Tem essas condições aqui que ela falou, não é? Não é simplesmente se olhar e ver que esteticamente se acha magra, agora eu quero ganhar um pezinho, não é bem assim. E comer qualquer coisa, né? Engordar de qualquer jeito. Não dá certo. Comer muito não quer dizer comer bem. Isso. Não é? Mas assim, eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque nós estamos decidindo estar aqui, falando sobre esse assunto maravilhoso. Marcela, dicas práticas, né? Marcela está aqui falando conosco também do seu tempo precioso, nos cedeu esse momento para estar aqui trazendo essas dicas maravilhosas. Eu tenho certeza que está sendo acrescentado na sua vida, você está sendo orientado com orientações aqui de uma profissional que sabe o que está falando. E a gente só tem a agradecer a sua presença nesse lugar. Obrigada, Marcela, por aceitar esse convite, por acrescentar, como o Marcos falou. E eu sei que muitas pessoas vão ser instruídas com essa conversa e elas vão aprender a comer bem para realmente desfrutar de uma vida abundante, transformar os seus hábitos em hábitos saudáveis, né? Porque pode ser um hábito ruim, mas com essas instruções praticadas, eu tenho certeza que elas vão exercer o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Amém. Amém, igreja. E é possível. Isso. É possível. Não está nada longe, está perto de cada um de nós. Muito obrigada por esse convite. Amém. Por aceitar o convite. Mas, Marcela, antes de qualquer coisa, fala alguma coisa para finalizar sobre esse tema, não é? Que é tão importante. Qual é a instrução principal que você poderia dar para quem está nos acompanhando, para quem está querendo justamente se motivando para começar uma vida saudável, né? Novos hábitos? Fala alguma coisa para essas pessoas. Primeiro, eu agradeço demais mais uma vez o convite, né?
E saber assim que saúde, ela não é só a ausência de doenças. A saúde, ela é a plenitude no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Se eu tiver uma dica para dizer a você, comece hoje. Se amanhã você não perseverar, comece amanhã novamente. Comece e prossiga. A nossa vida é uma vida de eternos começos. Então, decida e que a sua decisão, ela permaneça. Então, não deixe para começar na segunda-feira, não deixe para começar no dia 1º, não deixe para começar no ano que vem, né? Comece hoje. A segunda-feira é o dia que você quiser, é hoje. Isso. Hoje. Muito bom. Gente, muito obrigada por estar presente aqui nesse podcast. Eu espero que tenha te abençoado e compartilha com mais pessoas e vem para o próximo episódio também. É isso aí. Esse é o Vem Ver, o seu podcast cristão. Vem conosco. Tchau, tchau. Tchau.